Bom dia a todos que estão chegando, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma live de estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Na semana passada, a gente iniciou o capítulo 1. Então, esse capítulo ele é dividido na parte de Moisés, que seria a primeira revelação, a parte de Cristo, que seria a segunda revelação, e depois o Espiritismo, que seria a terceira revelação. Então, a gente parou na parte de Moisés e a gente vai dar continuidade a partir de Cristo. Esse é um capítulo um pouquinho mais curto, mas ainda assim de muitos ensinamentos, como todo o restante do livro. Antes da gente iniciar, a gente vai fazer uma pequena prece e, claro, lembrando também de, se for possível, você ter um copo com água aí do seu lado para que os nossos mentores espirituais possam fluidificar esta água para a gente beber no final do nosso encontro, tá bom? Então, quem estiver aí do outro lado e quiser fazer uma respiração profunda para a gente se conectar agora com a nossa centelha, com a nossa espiritualidade. Podemos fazer uma respiração bem profunda. Você pode fechar seus olhos, relaxar o seu corpo, relaxe os seus ombros. E quando a gente fizer mais uma respiração profunda, você vai soltar na expiração todo o restante de tensão que ainda está no seu corpo. Então vamos lá. Libere toda a tensão. Esteja presente no agora. Esteja atento, atenta ao teu mundo interior. Presta atenção em você, no teu mundo interior. E então nós vamos agradecer novamente à espiritualidade, a Deus, Jesus, por estarmos aqui novamente em mais um encontro, conectados, em prol de um objetivo, que é o do conhecimento e, claro, da prática, da aplicação deste conhecimento nas nossas vidas. Que possamos ter todos um dia muito bom, um dia muito tranquilo, muito leve, em paz. E que possamos aproveitar, desfrutar deste estudo que iremos realizar agora. Que assim seja. Podemos então respirar mais uma vez profundamente, abrir os olhos. E agora a gente vai para o nosso estudo de fato. Adoro esses momentos iniciais, onde a gente se conecta, né? Porque a gente já acorda meio que a milhão, né? A gente já acorda a milhão. Muitas vezes a gente já acorda, já pega o celular e já tá a milhão, né? E esses momentos, eles são muito bons para a gente voltar a nossa atenção para o nosso mundo interior, para aquilo que realmente importa. Bom,
Então vamos lá. Para quem tem o livro em mãos, a gente está na página 40. Página 40. Item 3, o Cristo. Então ele vai dizer o seguinte: Jesus não veio destruir a lei de Deus, ele veio cumpri-la e desenvolvê-la, ajustando-a ao grau de adiantamento dos homens daquela época. É por isso que encontramos nessa lei os deveres para com Deus e para com o próximo, que constituem a base da sua doutrina, ou seja, da doutrina de Jesus. Com relação às leis de Moisés, que a gente viu na semana passada, Jesus teve o cuidado de modificá-las profundamente, tanto no seu conteúdo quanto na forma de aplicá-las. Ele combateu os abusos das falsas interpretações e das práticas exteriores, ou seja, rezas longas, cheias de rituais, com palavras repetidas e sem nenhum sentimento vindo do coração. Jesus reformou radicalmente as leis de Moisés, resumindo-as nas seguintes palavras, abre aspas: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E ainda acrescentou, está aí o resumo de toda a lei e de tudo o que os profetas vieram ensinar antes de mim. Jesus disse: o céu e a terra não passarão antes que tudo o que está na lei seja totalmente cumprido. Ao falar assim, ele, no caso Jesus, quis dizer que nem o mundo espiritual e nem o mundo material se tornarão melhores sem que exista uma perfeita harmonia entre os homens e os espíritos. É preciso que a lei de Deus seja praticada plenamente na terra, em toda a sua pureza e com todas as suas consequências. De que adiantaria estabelecer uma lei para privilegiar alguns homens ou até mesmo um único homem? Por isso que a gente fala que Deus, ele não pune e nem privilegia. Somos nós que, com o livre-arbítrio que temos, que recebemos e que ainda é limitado, porque a gente está num planeta de terceira dimensão, indo para um planeta de quinta, né? Indo para a quinta dimensão. Então a gente tem o livre-arbítrio até certo ponto. A gente tem liberdade até certo ponto. No entanto, dentro desse livre-arbítrio, dentro dessa caixa, desse espectro, a gente tem liberdade de escolhas. E toda ação tem uma reação, isso é física. Obrigada, Geraldo. Gratidão, gratidão pelo follow, seja bem-vindo. Obrigada, obrigada. Então, toda ação tem uma reação. É física. Eu não posso, por exemplo, plantar espinafres e esperar colher morangos, né? É incompatível isso. E aí, a gente já viu aqui nos livros, né, que o mundo real é o mundo espiritual.
O mundo espiritual, ele existe independentemente dos reinos materiais. Por exemplo, aqui, neste exato momento, nós estamos no reino físico, material. Mas o verdadeiro mundo é o mundo espiritual. É preciso que tenhamos essa compreensão. Bom, ele continua dizendo que todos os homens sendo filhos de Deus, recebem dele sem distinção a mesma dedicação. Então não há punição e nem privilégio. Obrigada, Geraldo, por curtir muito essa live. Gratidão. Vamos para o item 4, então. O papel de Jesus não foi somente o de um legislador moralista, que utilizou apenas a autoridade da sua palavra. Jesus veio trazer vários ensinamentos aos homens, cumprindo assim as profecias que anunciaram a sua vinda. Agora eu lembrei de uma informação que a gente aprendeu no livro Conectando-se com os Arcturianos. O que eles falaram? Que os canalizadores, ou profetas, né, os canais, nenhum canal é 100% fiel à mensagem que ele está recebendo. Então, o canalizador, a pessoa que canaliza uma entidade, um espírito, um extraterrestre, algo nesse sentido, ele sempre vai acabar colocando a sua personalidade, um pouco da sua essência naquela mensagem. Então, ela nunca vai ser 100% original. O médium, o canalizador, ele sempre vai acabar distorcendo um pouquinho a mensagem, e isso é feito de forma totalmente inconsciente, mas é porque a gente ainda não tem assim uma maturidade espiritual muito elevada. E aí ele diz que, no livro, né, dos Arcturianos, que o único canal que foi 100% fiel à mensagem foi Jesus. Jesus foi quem conseguiu transmitir as mensagens com 100% de clareza, 100% de fidelidade. Só que, no entanto, a gente entende, então, que todos os outros canais que vieram antes ou depois de Jesus e que não são 100% fiéis à mensagem, nós entendemos o seguinte, que mesmo que esses canais não sejam fiéis, ainda assim vale a pena utilizar os canais para mandar mensagens aqui para as pessoas, para a gente, né? Ou seja, é melhor ainda que se envie uma mensagem positiva, ainda que seja um pouco distorcida, do que não utilizar as pessoas como canais de comunicação da espiritualidade. Sua autoridade vem da natureza excepcional do seu espírito e de sua missão divina. Entre tantas coisas, Jesus veio ensinar que a vida definitiva não está na Terra, olha só, e sim no plano espiritual, como a gente comentou anteriormente. A vida definitiva não está aqui na Terra, está no plano espiritual. Existe uma questão, né, que muitas pessoas possuem condições financeiras muito diferentes,
pessoas que estão ainda na base da pirâmide, né, de Maslow, que é aquela pirâmide que, por exemplo, a base dela são as necessidades básicas. Então, é comida, é sono, é higiene básica. Então, muitas pessoas do nosso planeta não conseguem nem ter suficiência na base dessa pirâmide. E a partir do momento, então assim, a partir do momento que você supre toda essa necessidade de base, você vai para a próxima, e para a próxima, e para a próxima, e para a próxima. Oi, Nai, bom dia! Seja bem-vinda! Gratidão, Geraldo! Então eu entendo, né, que assim é complicado a gente olhar para o lado e ver tantas desigualdades acontecendo aqui no plano físico. Só que ele diz aqui, né, Jesus diz que a vida definitiva, a vida real, ela não está aqui no plano físico, e sim no plano espiritual. Então a gente não precisa se preocupar. Eu sei que é difícil, né? Mas a gente não precisa se preocupar. Joel, bom dia. Seja bem-vindo. Jesus veio mostrar também os caminhos que conduzem o homem até esses planos e a maneira de se reconciliar com Deus para que o retorno ao plano espiritual após o desencarne, ou seja, após a morte, se dê em uma condição melhor. Ele preveniu sobre coisas que iriam acontecer para que os destinos da humanidade pudessem se cumprir. Entretanto, Jesus não pôde transmitir todo o seu conhecimento. Por quê? Porque os homens ainda não estavam preparados para recebê-lo. E ainda assim, né, gente, depois de 2000 anos, a gente ainda não conseguiu integrar todos os ensinamentos de Jesus. Essa aqui é a realidade. Eu vou sublinhar essa parte. Então Jesus não pôde transmitir todo o seu conhecimento porque os homens ainda não estavam preparados para recebê-lo. Lembrando que antes de Jesus nós tivemos quem? Sócrates e Platão. Nós tivemos os filósofos que já foram abrindo o mato, abrindo o caminho para a vinda de Jesus. Jesus veio com a sua mensagem, aliás, né, veio Moisés, veio Jesus, depois vai vir o Espiritismo. E ainda assim, a gente não conseguiu integrar todos os ensinamentos de Jesus. Ainda assim, né? Assim, limitou-se a lançar a ideia das coisas que ainda não podiam ser compreendidas, mas que seriam compreendidas em outro momento. Para receber as verdades de forma completa, o espírito humano precisaria adquirir um certo grau de maturidade. Obrigada, Geraldo. Obrigada.
caberia à ciência contribuir para que essas ideias pudessem então ser reveladas. Portanto, era preciso dar tempo para que a ciência progredisse. Gratidão! Gratidão por abençoar esta live. Muito, muito obrigada. Inclusive, a gente vê até hoje em dia, né? Recentemente saiu um estudo que a ciência comprovou os benefícios da imposição de mãos, do passe, do reiki. Até então, isso era considerado uma pseudociência. Isso não tem comprovação de que funciona, né? O reiki ou o passe num centro espírita, por exemplo. E hoje a gente já tem a comprovação dos benefícios do passe, da imposição de mãos. Então ainda tem coisas que a ciência ainda não conseguiu comprovar, mas é uma questão de tempo. É uma questão de tempo. Eu vou sublinhar aqui uma parte do livro. Essa informação, ela é muito preciosa para receber as verdades. Obrigada, obrigada pelo buquê. Amei, gratidão. Gratidão. Bom dia, Spark, seja bem-vindo. Então, para receber as verdades de forma completa, por isso que eu falo que a gente ainda não tem uma maturidade, assim, o nosso espírito, né? Ele ainda não está totalmente maduro o suficiente para a gente fazer o download, né, da verdade. A verdade, ela vai sendo dada para a gente a conta-gotas, à medida que nós vamos nos abrindo para receber informações diferentes, informações novas. Então, para receber as verdades de uma forma completa, o espírito humano precisaria adquirir um certo grau de maturidade. Caberia à ciência contribuir para que essas ideias então pudessem ser reveladas. Portanto, era preciso dar tempo, né, para que a ciência progredisse. E ainda irá progredir muito mais. Passaram-se 2000 anos e ainda vai progredir muito mais. Só que é importante, antes da ciência, gratidão. Gratidão, Geraldo. Antes da gente progredir com a ciência, a gente precisa progredir o nosso espírito. Porque hoje, como que acontece? Isso aqui é a ciência, isso aqui é o progresso espiritual, progresso científico e progresso espiritual. Tem muita discrepância. E quando a gente tem muita tecnologia, quando a gente tem, como é o caso da energia nuclear, né? A gente viu ali na segunda gêmea o que aconteceu. Então a gente tem uma tecnologia muito forte, só que o espiritual não acompanhou essa evolução. Por isso que
que a gente precisa, digamos, correr atrás do tempo. Se a gente quiser progredir mais cientificamente, a gente também precisa realizar o aprimoramento espiritual, o trabalho interior também. Muito, muito obrigada por ter me ajudado a cumprir a meta de presentes. Muito obrigada. Vamos então para o Espiritismo. Então falamos de Moisés na semana passada, que veio com os 10 mandamentos. Depois o Cristo. E agora com o Espiritismo, que seria a terceira revelação. Item 5, página 41. O Espiritismo é a nova ciência. Aliás, o Espiritismo ele tem 3 bases. Ele tem 3 pilares. Um deles é a ciência, o outro é a religião e o outro é a filosofia. O Espiritismo ele não é considerado uma religião, mas uma filosofia espiritual. Então, o Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas incontestáveis, a existência do mundo espiritual e as suas relações com o mundo físico. Ele nos mostra, no caso o Espiritismo, nos mostra o mundo espiritual, e não mais como algo sobrenatural, repleto de fenômenos até hoje incompreendidos, mas ao contrário, como algo que é parte de um processo natural, ou seja, onde a vida continua após o nosso desencarne. Como Jesus falou, a vida, ela não termina aqui na Terra, ela continua. A nossa vida acontece em ato contínuo. Agora a gente está fazendo um estágio aqui na Terra, mais especificamente no Brasil. Mas a gente teve outras encarnações onde nós fizemos estágios em outros planetas, ou até mesmo na Terra, só que em outros países, com outros corpos. Corpos masculinos, corpos femininos. Fizemos vivências mais curtas, mais longas. Tivemos cores de pele diferente. Estivemos em situações sociais, em contextos sociais históricos diferentes. Tivemos mais ou menos dinheiro, mais ou menos influência, mais ou menos poder. Nós somos espíritos muito antigos. E essa é a maravilha da vida, é a experimentação. Meio-dia, a gente começou a estudar o livro do Epíteto, A Arte de Viver, um livro de filosofia. E ele vai dizer aqui na própria orelhinha do livro, a tua vida, né, o material da tua vida, da tua existência, são as situações, é o teu cotidiano, isso é o material, isso é o subsídio para a gente ir experimentando, para a gente ir analisando. Isso é a beleza da vida. Então ele continua dizendo, continuaremos vivendo no mundo espiritual, de modo muito semelhante ao que vivemos na Terra.
Jesus se referiu a esses aspectos em muitas oportunidades, mas seus ensinamentos não foram compreendidos e muitos foram interpretados erroneamente. O Espiritismo, ele vai dizer, seria um instrumento que nos ajudaria a compreender de uma forma mais fácil, mais clara, os ensinamentos de Jesus. Vamos então para o item 6. A lei do Antigo Testamento corresponde à primeira revelação e foi trazida pelos ensinamentos de Moisés. Então, ali os 10 mandamentos de Moisés é considerada a primeira revelação. A lei do Novo Testamento corresponde à segunda revelação e foi trazida pelos ensinamentos de Jesus. Já o Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus. Ele não veio através do ensinamento de um único homem. Ele é o produto do ensinamento de milhares de espíritos que se manifestaram em todos os pontos da Terra, simultaneamente, transmitindo a mesma informação. Se um espírito no Brasil falasse uma coisa e na França falasse outra e nos Estados Unidos falasse outra, opa, tem alguma coisa incoerente aqui. Mas não, os espíritos eles vieram, eu acho que são mais de 1000 ou cerca de 1000 centros ao redor do mundo. Olha aqui, ó. Ele vai dizer, nas posições em que nos encontramos, recebemos comunicações de aproximadamente 1000 centros espíritas sérios, espalhados em diversos pontos da Terra. Então foram milhares de espíritos, em milhares de lugares, falando a mesma informação simultaneamente. Numa época em que não existia a internet, isso era em 1800 e pouco. Então, a terceira revelação que ele coloca aqui como sendo o Espiritismo não veio através do ensinamento de um único homem, mas sim seria o produto, né, o resultado do ensinamento de milhares de espíritos que se manifestaram em todos os pontos da Terra, através de uma multidão incontável de médiums. O Espiritismo é um ensinamento coletivo, pois cada espírito veio trazer a contribuição de seus conhecimentos, anunciando a existência do mundo espiritual e o que encontraremos após a nossa passagem pela Terra. Incrível, né? Incrível. Item 7. Do mesmo modo que Jesus disse, eu não vim destruir a lei, eu vim cumpri-la, o Espiritismo também diz, eu não vim destruir a lei cristã, eu vim executá-la. O Espiritismo não ensina nada que esteja em desacordo com o que Cristo ensinou. Ele procura explicar de uma maneira fácil, para que todos possam entender o que Jesus falou de uma forma simbólica. Jesus falava muito por parábolas, por histórias. Então o Espiritismo ele vem esmiuçar isso, ele vem traduzir essas parábolas, que às vezes eram compreendidas de uma forma equivocada. Gratidão, Marciano, seja bem-vindo. Tendo a supervisão do Cristo, foi por ele mesmo que
foi por ele mesmo anunciado em diversas passagens. Assim, o Espiritismo chega com a finalidade de preparar a humanidade para as transformações que vão acontecer na Terra. Transição planetária, visando a sua mudança de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Essa informação ela é extremamente importante. Então, o Espiritismo veio para clarear as mensagens de Jesus. Beleza, Geraldo, gratidão. Bom dia, Rico, seja bem-vindo. Gratidão pela sua presença. Então, essa informação aqui ela é muito importante. O Espiritismo, então, primeiro nós tivemos Moisés com os 10 mandamentos. Depois, a gente veio com Jesus, esse espírito, né, o próprio governador do nosso planeta, que veio, ele mesmo, passar os ensinamentos. Ele pessoalmente veio, né? Rodrigues, seja bem-vindo, bom dia. Ah, tudo bom, então. Beleza. E obrigada. E depois, então, vem o Espiritismo para clarear as mensagens de Jesus que muitas vezes não foram compreendidas em sua totalidade. Então, o Espiritismo vem esmiuçar esse ensinamento e nos preparar principalmente para esse momento que nós estamos vivendo hoje, que é a transição planetária. Gratidão infinita. Gratidão por abençoar esta live. Gratidão infinita. Gratidão. Então a gente está aqui estudando todos os dias, buscando sermos pessoas mais pacientes, pessoas mais gentis, mais amorosas, tanto com a gente, porque a gente se maltrata muitas vezes, né? Mas também com as outras pessoas, com o nosso planeta, com as pessoas que estão ao nosso redor, porque a partir do momento que eu me transformo, isso reverbera, porque tudo é energia. A matéria, isso aqui, é energia, é pura energia. Isso é muito importante. Geraldo, muito obrigada por compartilhar a live. Josias, seja bem-vindo, tudo bom? Obrigada, muito obrigada. Vamos para mais um tópico, então? Esse tópico é interessante. Aliança da ciência com a religião. Lembra que o Espiritismo ele tem 3 pilares: a ciência, a religião e a filosofia. A gente já abordou a parte filosófica. Obrigada, Josias. A gente já abordou a parte filosófica de Sócrates e Platão. Nós tivemos um capítulo, né, muitas páginas ali falando somente sobre a influência deles
no Espiritismo. E agora a gente vai falar sobre a aliança entre ciência e religião. Interessante esse tópico. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. A ciência revela as leis do mundo material. Então, estática, metafísica e por aí vai, física. Enquanto a religião revela as leis do mundo moral. Elas têm o mesmo princípio, que é Deus. Portanto, não podem entrar em contradição. Ou ao menos não deveriam entrar em contradição. Se a ciência tiver razão em relação a algum fato, a religião também terá que ter. Caso contrário, Deus estaria sendo incoerente. A incompatibilidade que parece existir entre a ciência e a religião surge porque cada uma quer ser dona exclusiva da verdade. Essa exclusividade gera um conflito que dá origem à incredulidade e à intolerância entre ambas. Obrigada, Josias. É isso aí, tap na tela. Gratidão, gratidão. Ander, seja bem-vindo. É essa dualidade excessiva, é sempre 8 ou 80. Nós temos aqui na Terra uma visão muito excludente. Uma visão que busca, a gente não busca integrar, a gente busca sempre se separar. Excluir. Ao invés de trazer as pessoas, trazer os posicionamentos, as ideias, para a gente debater, para a gente entrar num consenso. Normalmente eu tenho a minha visão, eu tenho a minha opinião e eu não quero saber da sua. A sua não me interessa. Só o que eu falo é verdade. Só o que eu falo é que importa. Sendo que seria muito mais rico, seria muito mais enriquecedor se a gente pudesse ter uma escuta ativa de fato. Então, como eu falei mais no início da live, né? A imposição de mãos, o passe, o reiki, muitas pessoas descredibilizavam as pessoas que trabalhavam com isso. Isso não funciona, isso é pseudociência, isso não é terapia de verdade, isso não ajuda em nada, isso é charlatanismo, nossa. E ano passado ou ano retrasado, saiu um estudo que comprova os benefícios. Então, a ciência conseguiu comprovar o funcionamento, o benefício do reiki. De uma imposição de mãos, no caso de um passe, por exemplo. Então, é muito complicado isso, assim. São chegados os tempos em que os ensinamentos de Jesus precisam receber o seu complemento. E o véu que foi deixado propositalmente sobre alguns ensinamentos precisa ser levantado.
A ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve levar em conta o elemento espiritual. E a religião deve reconhecer as leis orgânicas e imutáveis que regem a matéria. Assim, as duas forças, apoiando-se mutuamente e caminhando juntas, servirão de base uma para a outra. Então, a ideia é que a ciência e religião andem de mãos dadas, andem juntas. Que é o que a gente conversou antes sobre a tecnologia, a ciência e o amadurecimento do espírito. A gente tem uma tecnologia muito avançada, por exemplo, energia nuclear, só que a gente não evoluiu moralmente. E aí é perigoso, porque basta uma pessoa ter uma ideia maluca para acabar com o nosso planeta. Tanto que no livro dos Arcturianos, eles literalmente falaram isso. Basta vocês aqui, né? Vocês aqui na Terra, vocês terráqueos, terem uma, duas pessoas totalmente fora da casa, tendo a tecnologia que vocês têm, para simplesmente dizimar o planeta. Que foi assim, né? Lá em Hiroshima e Nagasaki, vocês lembram o que aconteceu. Tanto que depois desse evento, inclusive, exatamente, aí gera guerra, quando não trabalha o lado moral, exatamente, porque as decisões do mundo, elas ficam nas mãos de poucas pessoas, e é bem complicado, porque essas pessoas, assim, o ideal seria que essas pessoas, elas realmente tivessem uma maturidade espiritual, visassem o bem coletivo e não o indivíduo, né? E não o bem de uma parcela, de uma elite, de um povo específico, em detrimento dos outros. Então, ali na Segunda Guerra, o que aconteceu com a explosão, né, de Hiroshima e Nagasaki? Nós tivemos entidades de outros planetas que tiveram que interferir no nosso planeta para que nós não destruíssemos ele. Isso. A ideia é a gente avançar moralmente. Também, né? Ou como ele fala que as duas forças, elas devem se apoiar mutuamente, devem caminhar juntas, servindo de base uma para a outra. A religião, não sendo mais desmentida pela ciência, vai adquirir uma força muito grande, porque estará de acordo com a razão e poderá ser comprovada cientificamente. A ciência e a religião não se entenderam até hoje, porque cada uma analisa as coisas do seu próprio ponto de vista, repelindo-se mutuamente. O traço de união que faltava entre elas está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo físico. São leis tão sólidas quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Uma nova luz surgiu após o conhecimento da relação existente entre essas duas leis, a luz espiritual e a física. Pode-se dizer que a fé se dirigiu à razão, e a razão não encontrou nada de ilógico na fé. E o materialismo, então, foi vencido. Entretanto, como sempre acontece com os novos ensinamentos, e essa é uma informação muito importante, existem pessoas que, por não os entenderem, ficam para trás, tentando resistir
ao invés de acompanhá-los. Essas pessoas permanecerão assim até serem influenciadas pela opinião da maioria. Os espíritos estão comandando uma revolução moral que vem sendo elaborada há mais de 18 séculos, ou seja, 1.800 anos, e que nesse momento atinge sua plena realização. Essa revolução marca uma nova era para a humanidade. Ela produzirá um inevitável aperfeiçoamento nas relações sociais e ninguém poderá se opor, uma vez que ela é da vontade de Deus e resulta da lei do progresso, que é uma das suas leis. Isso é muito importante. No Livro dos Espíritos, a gente vai estudar todas as leis do universo. E uma dessas leis é a lei do progresso. Não existe regresso. A gente pode até ter uma encarnação onde a gente dá apenas um passo, mas estamos sempre progredindo, sempre, sempre. Ainda assim, como ele diz no livro, né? Existem pessoas que resistem. Eu quero continuar aqui me lamuriando. Eu quero colocar a culpa em Deus pelas minhas mazelas, pela minha infelicidade. É tudo culpa desse governo que não faz nada. É tudo culpa do mercado de trabalho. É culpa do capitalismo. É culpa do socialismo. É culpa do meu cônjuge. É culpa do meu filho. É culpa do meu pai. É tudo culpa do outro. Então, isso é resistência. Você transfere a responsabilidade da tua evolução, da tua felicidade. Você entrega esse poder para outras pessoas. Então, você tem que se responsabilizar pela tua vida. Nesse livro aqui, A Arte de Viver, que a gente está estudando ao meio-dia, gente, esse livro é maravilhoso. O primeiro pensamento do epíteto é: saiba distinguir aquilo que você consegue controlar daquilo que você não consegue controlar. Então, o que você consegue controlar? Os teus pensamentos, as tuas palavras, a tua atitude, os teus desejos, os teus vícios, a tua opinião, os teus hábitos, os teus objetivos de vida, isso, a tua alimentação, entende? Isso você consegue controlar. Agora, gente, o mercado de trabalho a gente não consegue controlar. O governo, as pessoas que estão lá legislando, a gente não consegue. A opinião que o outro tem sobre você, você não consegue controlar. Então não é tua responsabilidade. Você não precisa se preocupar com isso. Se preocupa em como você vai lidar com a tua realidade aqui. Então, se tem uma mesma situação aqui, nós temos 8 pessoas na sala. Tem uma situação aqui. Cada uma dessas 8 pessoas, para a mesma situação, vai ter uma visão sobre a situação. E vai ter uma atitude em relação à situação. Por exemplo, um acidente de carro. Não aconteceu nada de grave, tá? Deu uma batidinha ali, amassou um pouquinho ali o para-choque. Mas não deu nada, foi um momento de distração. Tem gente que vai, meu Deus do céu, meu Deus, não sei o quê, não sei o quê. E agora? Tem gente que vai falar, nossa, isso aqui foi um livramento, podia ter sido algo muito pior. Graças a Deus foi só o para-choque. Graças a Deus ninguém saiu ferido.
Graças a Deus foi só material. Entende? Assim, então vai ter uma situação e a mesma situação, nós aqui humanos, a gente está realizando uns aprendizados muito semelhantes, assim. Então, tipo assim, eu gosto de usar o exemplo do The Sims. Quem é que já jogou The Sims? Que é um joguinho, onde você controla os bonequinhos, constrói uma casa, constrói uma família, né? E aí, cada sim tem uma barra de habilidade. Então, por exemplo, eu pego o meu sim e eu vou fazer o meu sim estudar. Quando você pega um livro e faz o teu sim estudar, vai aparecer uma barra de conhecimento sobre aquele livro. Então, à medida que o teu sim passa ali horas estudando, a barrinha de conhecimento daquele livro vai aumentando. Gente, é a mesma coisa na nossa vida. A gente tem barrinhas invisíveis aqui, a gente pode imaginar isso, barrinhas invisíveis. Então, que vão trabalhar a paciência, é uma habilidade, né? Uma paciência, uma régua, a gente até pode trazer assim, uma régua. Então, aqui tá a nossa barrinha. Então, ali na situação, né? Bateu o carro, nossa, eu posso sair do carro e brigar com a outra pessoa. Pô, cara! Pô, mulher! Como que tu não prestou atenção? Ih, minha barrinha da paciência tá fraca. Entende como todas as situações, tudo que acontece na vida, que a gente cocria, é para o nosso bem maior. Porque todo momento a gente tem a oportunidade de trabalhar habilidades, paciência, amor, gentileza, educação, fraternidade, generosidade, alegria, bom humor, tranquilidade. Entende? Todo momento. Todas as situações a gente pode trabalhar essas barrinhas aqui de habilidades. Isso é maravilhoso, olha que oportunidade. O Adilson falou, né? Paciência, vixe, tem que ter muito treino. Exatamente. Domínio próprio é maravilhoso. Edson, seja muito bem-vindo. Eu não sou paulista, eu sou catarinense. Ivan, obrigada. Seja bem-vindo. Bem-vindo. Exatamente, o Adilson falou, o conhecimento não aplicado é em vão. É isso. A gente precisa ter o conhecimento de tudo que está ao nosso redor. A gente precisa ter o autoconhecimento para saber lidar com o mundo ao nosso redor. E a gente precisa aplicar esse conhecimento e esse autoconhecimento, gerando um bem, servindo. Swati, obrigada, seja bem-vindo. Meio-dia a gente faz o estudo do... A gente está fazendo, né? Começamos segunda-feira, hoje é quarta. A gente começou o livro A Arte de Viver, meio-dia. Gente, esse livro, assim, ó, tem que comprar, tem que ter. Valeu, Ivan. Até. Valeu. Sim, eu sou de Blumenau. Exatamente, sou de Blumenau.
Acertou em cheio. Esse livro, gente, ele é maravilhoso. Eu tô lendo pela segunda vez. E a primeira vez que eu li ele, eu juro, ele transformou a minha vida. Esse livro tem que ter. Olha, o Edson tem um amigo que mora aqui em Blumenau. Ai, tô muito feliz. Que estudaço que a gente fez hoje. Muitos conhecimentos, muitos. Semana que vem a gente vai conseguir finalizar o estudo do capítulo 1 e eu acredito que a gente já vai entrar no capítulo 2 daí, tá? Meu reino não é deste mundo. Só que ele vai aprofundar. A gente viu aqui que ele disse que Jesus, né, falou. Claro, bora de 10k de TEP. Jesus, ele falou que o reino, o verdadeiro mundo, não era um mundo material, e sim um mundo espiritual. Nós vimos algumas vezes, em alguns momentos do livro, que isso é mencionado. Só que no capítulo 2 ele vai aprofundar essa parte. Então vai ser bem legal também. Antes da gente finalizar, vamos fazer uma prece final para a gente encerrar, né, esse trabalho com chave de ouro. Lembrando, quem veio pela primeira vez aqui na live e gosta de estudos sobre espiritualidade, me segue, porque eu sempre estou postando conteúdo e fazendo live desse tipo de assunto. Mas quem quer participar das lives do Evangelho, segundo o Espiritismo, que é a live que a gente está fazendo agora, que se quiser participar outras vezes, pode sempre trazer um copo com água. O Geraldo disse que está aqui pela primeira vez, né? Obrigada, Edson. Por quê? Porque a gente, no início, faz uma prece inicial e os nossos mentores espirituais, então todos nós temos um mentor espiritual, um espírito que é mais evoluído e que está do nosso lado para nos proteger, para nos guiar, para nos ajudar nos momentos mais difíceis. Então todos nós recebemos esse presente, essa bênção, né, que é ter um mentor espiritual. Então eles são nossos amigos, são espíritos muito amigos, muito benevolentes e que nos amam demais. E aí a gente sempre pede no início da live para que eles fluidifiquem a água, ou seja, para que através da imposição de mãos, como a gente viu na live, eles consigam emanar energias benevolentes, energias salutares, que a gente vai beber daqui a pouquinho. Então, a gente vai agora fazer a nossa prece final, que é assim, é rapidinha, mas é um momento assim para a gente se conectar de novo com o mundo interior. Você pode fechar os olhos. Vamos fazer uma respiração bem profunda. Solta os teus ombros, relaxa. Solta toda essa tensão, libera na respiração. Você inspira e aí quando você expirar, quando você soltar o ar, você solta toda a tensão do teu corpo. Então vamos lá.
E nisso você volta o teu olho, a tua atenção para o teu interior. Pode colocar, estampar um belo sorriso no seu rosto, sentindo todo esse conhecimento reverberar, integrar o seu ser. Você é essa centelha divina experienciando a vida. Cada oportunidade é uma oportunidade para amar, para contemplar, para aprender algo que você ainda não sabe. Podemos nos inspirar na curiosidade das crianças. Na empolgação, na criatividade das crianças. Podemos nos conectar com este lado criança que todos nós temos. Que tenhamos sabedoria para conduzirmos as nossas vidas. Que sempre tenhamos um lugar em nossos corações para o cultivo do sentimento da gratidão. Ela é o fertilizante do nosso jardim. Que o nosso interior possa se tornar um belo jardim, com flores, borboletas, fadas, alegria, com perfume. Que possamos ter um olhar gentil para a nossa vida. Gratidão por este trabalho, gratidão por este momento, gratidão pelas conexões, paz e amor. Podemos agora ir voltando aos pouquinhos, podemos respirar mais uma vez profundamente, inspirando todo esse conhecimento e expirando gratidão, espalhando gratidão. E quem tiver o seu copo com água, pode tomar aos pouquinhos também, com calma. Esse momento é um momento de calma. Você pode tomar a água e ir imaginando que ela está abençoando, que ela está nutrindo todas as suas células, os seus órgãos, os músculos, os ossos. Então você pode beber e pensar:
Gratidão pela saúde. E aí, quando você engole a água, você imagina o seu corpo todo se nutrindo de saúde ilimitada. Imagina as tuas células felizes por você ter se proporcionado esse momento hoje. Gratidão a tudo que Deus nos deu. É isso aí. Gratidão. Ai, gente, que momento bom. Eu amo esses momentos assim da prece porque eu fico muito calma. Nossa, é muito bom. Gratidão pela vida maravilhosa. É isso aí. Muito obrigada a todos que estiveram presentes. Obrigada a todos os compartilhamentos. A gente teve 65 compartilhamentos. Que bênção! Muito obrigada. Tivemos 10.000 curtidas. Muito obrigada. Quantos presentes que eu recebi. Gratidão. Gratidão, Geraldo, por abençoar tanto essa live. Obrigada, Dilson. Muito, muito obrigada. Muito obrigada, Edson. Paulo, moro em Blumenau, Santa Catarina. Então, muito, muito obrigada, gente. Meio-dia a gente volta novamente, só que com o estudo do livro A Arte de Viver, um livro fundamental para o momento que estamos passando neste momento. Gratidão a todos, eu espero vocês ao meio-dia. Um beijo e até depois. Tchau, tchau.